Nós fundamos aqui uma escola de bailados clássicos. Quem montou a escola? Eu e mais uma turma de campineiros e uma professora. Morava em São Paulo. Ela era baiana, mas estava radicada em São Paulo. E ela dava aula aqui em Campinas, numa escola de bailados para branco, mas os brancos não aceitavam negro. Ela era negra? Ela é negra. Tinha muitas alunas? Mais branca do que negro. Nós formamos muita aluna branca aí. Funcionou de 54 a 57. Aí dali ia demolir o prédio. Nós fomos para a antiga casa na rua Conexpião 80. Aí quando o Novaes entrou, aí então foi estipulado para abrir o viaduto. Aí então eu tinha que abrir a rua. O segundo dia de gestão dele, ele mandou me chamar. Aí você falou que o prefeito Rui Novaes Me chamou para entregar a casa, né? Segundo dia de gestão dele, ele me chamou para entregar a casa. E quem foi me buscar foi o Lúcio Gigiati, que era o secretário de gabinete dele. Quando chegou lá, ele ficou de um lado, né? E o prefeito, a senhora que é a dona Laudelina de Campos Melo? Eu disse, sou. E chamei a senhora aqui para me advertir que a senhora vai ter que entregar a casa lá onde vocês estão instalados, porque nós precisamos demolir. A casa pertencia à senhora? Pertencia ao município, né? Mas quem nos pôs lá dentro foi o ex-prefeito, doutor Mendonça de Barros. Porque quando eu cheguei aqui, ele era o prefeito. Em 49, ele era o prefeito. Em 50, que o Novaes se candidatou a prefeito de Campinas. A senhora solicitou ao Mendonça ceder a casa? A casa. E ele nos cedeu. E nós funcionamos lá. Ele tomou posse dia 5 de fevereiro de 1955, o Novaes. Nós ficamos 55, 56, 57. Aí em 57 nós saímos mesmo por livre, espontânea vontade. Depois dali eu fui morar na José Paulino, quase saindo na avenida. E aí nós paramos com a academia. Organizamos até um baile de debutante de meninas negras. A prefeitura já fazia esses bailes da hípica, mas sem jovens negras. Pedimos à prefeitura e ela aceitou, mas a hípica resistiu. Aí denunciamos no jornal e ela acabou cedendo. Queríamos usar o mesmo espaço nobre. A festa foi linda, foram várias pessoas, todos de trajes a rigor, até os brancos foram e todos caíram na dança. Aí tivemos a ideia de fazer o baile Pérola Negra. Foi o último baile, porque logo depois a prefeitura fechou o Teatro Municipal. Saí da fazenda e fui para Campinas em 1953. Lá eu comprava toda manhã o jornal Correio Popular e sempre vinha um anúncio. Precisa-se de empregada, prefere-se portuguesa. Precisa-se de cozinheira, prefere-se branca. Aí pensei, precisa acabar com esse preconceito. Fui até o jornal e reclamei para o jornalista Braulio Mendes Nogueira, que era comunista. Ele disse, vamos acabar com isso, precisamos acabar com esse racismo. A senhora topa essa briga? Eu disse, topo. A partir daí, pararam os anúncios. Precisa-se portuguesa, precisa-se branca. Foi a nossa primeira vitória. Aí o Braulio disse, já que topamos e ganhamos essa briga, a senhora tem intenção de fazer mais alguma coisa para as empregadas? Eu respondi que sim, que eu tinha vontade de fazer uma associação como eu tinha feito em Santos. Aí ele me apresentou o Pedro Semionato, que era presidente do Sindicato da Construção Civil. Ele deu toda a força. A partir daí começamos a fazer várias reuniões para preparar a categoria. Fazíamos festas, piqueniques, mais reuniões, até que em 18 de maio de 1961, fundamos a primeira associação beneficente de empregadas domésticas de Campinas. A rua do sindicato ficou
lotada. Paramos o trânsito da Rua Barão de Jaguara. A partir daí, vieram outras associações em São Paulo, Rio de Janeiro, e eu fui ajudando nisso. As patroas ficaram apavoradas, diziam que a nossa associação era comunista. Quando foi em 1964, veio a falsa revolução do general Castelo Branco. Ele fechou tudo. Aqui, 13 sindicatos foram fechados. E nessa época nós estávamos fazendo um trabalho junto a eles. E a associação também foi fechada. Junto com o pedido de fechamento da associação, mandaram me prender. Fui eu e o presidente do Sindicato da Construção Civil, Pedro Semionato. Me colocaram numa sala e ele outra. Aí o delegado que me conhecia disse: a Nena não é comunista, ela é uma idealista que trabalha em prol da categoria dela. Aí me mandaram soltar. Também abriram uma associação, mas sempre vigiada. Me reelegi presidente em 1968. Naquele momento as coisas andavam muito difíceis. Algumas patroas fizeram a cabeça de suas empregadas dizendo que a nossa associação era comunista, que nós só sabíamos fazer greve contra elas. Algumas de nossas diretoras se uniram às patroas contra mim, tentando me derrubar. Eu tive que ir representar a comunidade negra no Rio de Janeiro e alguns indivíduos aproveitaram para invadir o nosso sindicato na Rua Proença. Saquearam e quebraram tudo que podiam. Eles queriam o livro ata e o estatuto da associação para reeleger uma nova diretoria ligada às patroas. Eu tive que sair, mas elas não aguentaram o tranco, não tinham pulso firme. A associação ficou fechada por 14 anos. O que a senhora pensa, né, sobre o exercício da profissão de doméstica? O exercício da profissão da empregada doméstica é como é que se diz, é difícil da gente poder cifrar, porque a empregada doméstica, no dia, ela faz vários trabalhos, né? Ela vai tratar um serviço numa casa, ela faz vários trabalhos, né? Ela faz o trabalho de lavadeira, de arrumadeira, de cozinheira, de passadeira, tudo, né? E ainda não tem uma profissão. Não, ela não está considerada ainda como profissional, mas ela é uma profissional. Porque se ela faz tudo isso durante o dia, ela é uma profissional. E as leis não consideram a empregada doméstica como profissional. Eles só consideram profissional aqueles que têm um diploma na mão, aqueles que trabalham numa indústria, aqueles que têm um nome ligado à profissão. Mas a empregada doméstica não é considerada. A empregada doméstica está relevada à segunda categoria. E está em segundo plano também. Porque além dos patrões não considerar ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então ainda precisa lutar pela profissão. Então essa parte da empregada doméstica ainda a gente precisa lutar para adquirir. Ainda precisa formar profissionais. Por isso que eu disse para as nossas meninas de hoje, dentro do nosso sindicato, nós precisamos ter um departamento profissional de arte culinária e economia doméstica. Porque como associação nós tivemos. Foi formado várias. Então formou a arrumadeira, formou o garçom, formou a cozinheira, dava um diploma. Então aí que eles consideram profissional. O sindicato de empregada doméstica é completamente diferente do sindicato. Está enganjado, mas é diferente do homem. Por quê? Porque a mulher vive dentro da casa trabalhando. O homem não, o homem sai de manhã, faz o serviço dele, de noite ele vem. A mulher trabalha de dia na casa do patrão e de noite na casa dela. Ela faz 2 períodos de trabalho. E não é considerada pelas leis.
Antes elas brigavam para que a empregada dormisse no emprego que fosse escrava. E não pagava nada. A maioria trabalhava a troco da comida. Porque eles iam buscar lá nos cafundó do Jura, aquelas que saíam da enxada. Chegava aqui, ela não tinha condição de ser uma profissional. Ela não era, nem leitura ela não tinha. Então elas taxavam. Então a patroa dizia, a empregada não sabe atender o telefone, não sabe receber um recado, não sabe nada, não sabe nada. Essa educação e tal. Ela veio do nada. A mesma coisa foi o escravo. O escravo foi solto num campo aberto, sem condição. Porque veio a mão de obra italiana, os profissionais, e eles foram jogados ao lado, sem condição de vida. Porque eles não tinham o estudo, o preparo que os italianos trouxeram. A mesma coisa, a empregada doméstica, a maioria vem do escravo, descendente de escravo. A branca, o negro, porque hoje todo mundo é escravo. Eu digo, hoje não há escravidão só para o negro, não. O branco pobre é escravo também. Então a gente tem que unir. É o que os sindicatos falavam sempre para mim, a gente tem que unir para brigar junto. Para poder adquirir, porque nós também somos discriminados. O branco também é discriminado. Você vê que o branco pobre não entra no regato, não entra num tênis clube, não entra num curso artístico, não entra porque ele é pobre. Nós vivemos num país que a porca sociedade, a sórdida política, não conseguiu ainda chegar num termo. Porque quem está lá dentro são os senhores de engenho, são os donos das terras, são os donos dos canaviais, são os donos dos cafezais, são os donos do gado, são os donos de tudo. Agora tem uma coisa também, que essas três organizações nossas, a Sindical Única, a CGT, o RAIC e os Pinica, tem três conjuntos e os três juntos não estão fazendo nada. Se tivesse um só, geral, para mandar, tinha força. E como a senhora acha possível mudar essa situação? Para mudar tem que nós temos que nos conscientizar e reunir e organizar. Porque esperar dessa gente nunca nós vamos subir, não. Nós é que temos que lutar. Todas as categorias. Não é só metalúrgico, nem imobiliária, nem não sei o quê. É todas as categorias trabalhar em conjunto. Que esse Partido do Trabalhador, que essas organizações sindicais, toda essa coisa que anda aí, se una numa só. Eu não gosto de guardar. Quando eu vou num lugar desse, eu gosto de falar. A senhora acha que o brasileiro é um homem bem informado? Mal, muito mal informado. O brasileiro é mal informado, mas é mal informado por quê? Porque ele também se acomoda, diz amém por tudo. A quem cabe a grita. Não é dos safados que estão lá sentados, comendo e bebendo nas nossas custas, não. É nós que temos que gritar. É nós. E nós não gritamos. Eu acabei indo trabalhar na comunidade Castelo Branco, junto a alguns movimentos. Lá eu formei um grupo de mulheres da periferia ligada à Igreja Católica. Fazíamos festas, quermesses, lutávamos por creche, melhorias do bairro. Eu nunca parei. Quando foi em 1982, uma amiga bateu à minha porta, era Marquesa. Ela me disse, a senhora que era presidente da Associação das Empregadas Domésticas e nunca contou nada pra gente? Nós queríamos organizá-la de novo. A senhora poderia nos ajudar nisso? A partir daí começamos a nos reunir num dos salões da Igreja Católica, com este grupo. Isso durou um ano. Fizemos um novo estatuto, aí começamos a nos reunir num dos salões da Catedral. Isso durou mais ou menos um ano. Elaboramos um novo estatuto,
Já não éramos mais uma associação, tínhamos nos tornado profissionais. Em novembro de 1988, formamos o primeiro sindicato das empregadas domésticas. Ganhamos até uma sede. Estamos na luta até hoje. Então eu resolvi doar a minha casa para o sindicato. Seria uma subsede. Eu não tinha mais parentes na cidade e não queria que o meu imóvel ficasse para o governo de jeito nenhum. Então eu resolvi passar a minha casa para o sindicato. Fui até o cartório e fiz um documento de usufruto que ficaria à disposição deles. Eles não poderiam alugar, doar ou vender para qualquer outro fim que não fosse para as empregadas domésticas. E está lá, até quando existir a última empregada doméstica no Brasil. Eu sou Olivia Araújo, atriz, e em outubro do ano passado, de 2014, eu fui convidada para participar de um congresso sobre empregadas domésticas em Salvador. E a Laudelina Campos Melo era homenageada. E foi aí que eu tive contato com a história dessa mulher incrível e que tem muito a ver com a nossa história. Eu me identifiquei, obviamente, com o histórico dela, porque é muito comum as nossas avós, as nossas mães, bisavós escravas, no meu caso, avó e mãe empregada doméstica. Com diferencial do tamanho da indignação dessa mulher, que fazia com que ela tivesse toda essa força para lutar, para sair desse lugar comum que nos era destinado. Eu, como atriz, é um personagem que a gente quer viver, que a gente quer fazer. E acho que essa história tinha que ser contada de alguma maneira, tinha que ser imortalizada de alguma maneira, porque isso é o resgate da nossa autoestima enquanto negro, enquanto mulher negra também. Isso faz toda a diferença para o nosso futuro, para que a gente não volte a